Muito bem, pessoal. Eu sou o Rubens, acho que está apresentado já. Aí tem meu e-mail. Vamos transformar a nossa palestra. Ela é bem curta, né? Então, assim, eu trouxe vários assuntos legais, uma série de abordagens de tecnologia, mas como um guia com dicas, ok? Então, vamos fazer assim. Durante a palestra, se alguém quiser tirar uma dúvida, levantar a mão, já fazer uma interação, fique à vontade. Não precisa esperar o final, ok? É bom, né? É bom que a galera já vai ficando junto, já vai ficando na energia. Muito bem, pessoal. Sou engenheiro de software, atuo na área de desenvolvimento, atuo aí dentro desse pensamento que nunca para de mudar, né? Área financeira, área de saúde, governo, multinacionais, isso em vários países. Sou MVP de Azure, Microsoft Azure. Estamos junto aí com os MTACs, IBM, Google, líder da comunidade Azure Brasil. Se vocês procurarem a gente, depois vocês conseguem, a gente sabe, dica, matéria, coisa bacana, segurança, performance, a gente fala de tudo, tá? E o que é legal realmente, a gente acaba juntando esse aprendizado, esse conteúdo da rua e a gente traz para os palcos, para falar um pouco, né, para onde que a gente vai quando a gente fala em segurança, né? Então, quais são as melhores práticas, o que está rolando por aí, ok? Queria começar com uma reflexão. Volume de informação. Acho que não precisa nem falar muito sobre isso, né? Há alguns anos as pessoas só consumiam informação. O desenvolvedor, o profissional do passado, quer dizer, passado assim, né? 5 anos, né? Passado na tecnologia é isso, não é 30 não, né? O cara produzia muito focado, ele atendia demanda offline, né? Ele atendia sistema, quando falava em grande porte, era sistema relacional, não tinha NoSQL, ele não sabia o que era NoSQL, né? Ele não sabia o que era compartilhamento de diversos tipos de dados, blobs, armazenamentos, não tinha, né? Não era assim, ok? Só que tudo isso agora tem e está mudando cada vez mais rápido. A gente já está falando de IoT, internet das coisas, né? Serviços cognitivos, machine learning. E aí, cara? Né? Uma série de tecnologias que vão saindo, a indústria vai mostrando para a gente no mercado. Né? E a gente começa a refletir justamente. Todo mundo, é por isso que o evento está cheio, as pessoas precisam evoluir. Isso é muito claro. Todo mundo precisa entender o que está rolando lá fora. E geralmente o que a gente encontra é documentação padrão. Né? Aí chega lá o diretor, alguém, né, ou, sabe, uma auditoria, o cara fala assim, mas e aí, esse desenvolvimento, isso aí é seguro? Isso tem performance? Se a gente escalar isso, colocar na rua, colocar em outros países, né, isso vai dar problema? Nós, desenvolvedores, muitas vezes não temos essas respostas, porque a gente só aprendeu a fazer. Não é assim que funciona? Aprendeu, está rodando, não deu pau, mas não testa muito não, porque, né, testa, mas ó, testa só isso aí, porque eu estou cansado, cara. Né? E segurança sempre é algo a mais. Quer dizer, no dia a dia, né? Não na indústria certa, na indústria correta, né? No desenvolvimento profissional, se você pretende crescer, desenvolver para valer, a gente começa a ver que segurança, cara, é um troço gigante. E se a gente não começa a mudar a cultura desde cedo no nosso aprendizado, a gente nunca alcança. Né? Então, essa palestra está assim, está cheia de dicas, para todas as tecnologias, todas não, né? Mas algumas. Pessoal, segurança não é só SQL injection. Alguém nunca ouviu falar disso? Todo mundo fala segurança é SQL injection. Né? Segurança é o cara roubar um pendrive. Né? Segurança é uma abordagem de engenharia muito ampla. A gente fala de dados, a gente fala de aplicativo, de ACL, criptografia, a gente fala de rede, de host, de permissão, de fluxo de dados. A gente fala de muita coisa. Dentro, cara, às vezes de uma linguagem só. Tá? Então, olha só, como que acontecem os principais problemas de segurança para a gente começar a organizar o nosso pensamento? Primeiro, assim, acho que isso ainda é campeão. Gerenciamento de sessão. Fluxo de dados. Pessoas mal intencionadas que entram no fluxo de dados de um site, interrompem, roubam algo ou modificam algo. Né? Então tem a ver com isso também. Não é só roubar, mas eu posso modificar, posso sequestrar. Tá? SQL injection não aparece. Tem tanta coisa mais perigosa que as pessoas não sabem, né, por aí. E isso em várias linguagens. Então, manipulação de parâmetro, né, controle de acesso. Tem gente, sabe, o atacante ele não quer saber de login. A gente brinca isso, o cara não quer saber do login. Você constrói o login mais seguro, ele mira na próxima página. Ele não quer saber do login, ele sabe que o login hoje moderno é seguro. Você tem API boa, você tem um monte de componente bacana, ele pula. Tá? Então, realmente, é um pensamento muito mais amplo. Quando a gente fala em redes, porta, negação de serviços não está mais tão em alta. Os principais players hoje já aprenderam a tratar problemas de negação de serviços. Isso caiu bastante na estatística. Servidor ainda é um problema. Eu estou vendo aí Google, Azure, Amazon, né? Eu estou vendo tudo. Mas assim, isso é bonito.
funciona, é tecnologia de ponta, são as mais seguras do mundo, né? Os clouds, os caras arrebentam. Mas a gente sabe que no dia a dia isso ainda não é realidade. As pessoas continuam em data center, serviço gerenciado, servidor próprio, servidor dentro da empresa. Não é assim que funciona? Serviço expresso. E a segurança é muito precária em todos esses cenários, tá? Muito precária. Ok? Upload de arquivo XML, script, o cara pode subir isso atachado no seu código, no seu site e acabar com tudo. Você nunca vai perceber. Tá? E aí o problema, né? Então, quando a gente fala em desenvolvimento, quantos aqui são desenvolvedores? Vixe, casa caiu. É muito problema. É muito problema. Tá? Eu quando estava montando essa palestra, eu coloquei uma bolinha, duas bolinhas. Eu falei, eu vou focar em uma ou outra. Putz, mas é muito problema. Então é melhor a gente falar um pouco para as pessoas darem aquela assustada. Né? Injeção é uma delas, tratamento de erro, desenvolvimento errado, desenvolvimento preguiçoso. Eu gosto de falar isso. O cara vai, resolve. Não colocou try-catch, não colocou tratamento, não criou saída de exceção, não trabalhou fluxo corretamente, gerenciamento de pilha. Só isso estoura tudo. Segurança quebra tudo isso. Muito fácil, muito fácil. Tá? Então, vamos lá. Vamos falar de algumas dicas. Vamos começar aqui com o pensamento de web. Vamos respirar um pouco e vamos olhar primeiro o front. Depois a gente vai falar de processamento para valer, back-end, banco de dados e servidores. Tá? Quais são os principais problemas e como resolvê-los? Olha só, esse aqui é líder. Esse ataque aqui é líder ainda mundialmente, que é o cross-site scripting. Alguém sabe o que é isso? Se você der um F12 lá no seu Internet Explorer, eu sei que você usa ainda, você dá F12, não abre a console de desenvolvimento? Você não consegue pôr breakpoint lá, interromper fluxo de um site que não é seu? Não é assim? Se você mudar os values, os parâmetros, der enter, ele não processa aqui para você? Então tá, acho que estamos na mesma página. E se o cara fizer isso, num campo de hidden, num campo qualquer, inserir um script, num breakpoint de um submit, e depois ele tirar o breakpoint, dar um play e mandar rodar. Ele está usando o próprio site lindo, maravilhoso, está usando o HTML do cara que está renderizado, no navegador dele, para mandar informação não confidencial e problemática para dentro. Se o banco de dados interpretar isso, já era. Então, se usa muito ainda esse tipo de ataque, pessoal, sem rastreamento, sem que as pessoas percebam que o problema ocorreu, tá? Para roubar dados sensíveis, como cookies. Eu posso, por exemplo, dar um request em todos os cookies, senhas, se não tiver protegido na sua máquina, nesse submit vai tudo junto. Vocês sabiam disso? E o desenvolvedor fala, não, tem cookie, está rodando, está entregue o projeto. Né? O atacante entra lá, dá F12, interrompe, coloca um script e faz isso. Tá? Na verdade, é um pouco mais sofisticado. Vou ajudar vocês a entender isso melhor. Tá? Só para que vocês entendam, aí eu coloquei sempre no amarelinho aí um script, alguma coisa, para a gente ir acompanhando. Tá? Mas, por exemplo, eu posso roubar dados de cartão, eu posso manipular métodos de DOM, né? Eu posso fazer request arbitrário, eu não preciso mais, sabe, o que tiver na página é relevante, eu altero tudo o que eu quiser e mando para dentro. Tá? Outras coisas, né, lá, um exemplo para valer de falha. Alguém sabe o que esse primeiro script faz? Por mais simples que seja, ele redireciona. É um redirect, certo? Agora, imagine a seguinte situação. O cara entrou no seu site, e foi lá, colocou num formulário, ou colocou isso num hidden, ou foi via XSS, na boa. Mandou isso para dentro, o seu banco de dados gravou o script do cara lá dentro. Isso acontecia muito em site de banco. Acontecia muito. Depois que entenderam, e aí fizeram as quebras. Você tem milhões de registros num database. Ninguém nunca vai ver que tem um script gravado lá dentro. Ok? Teve um ataque muito comum aí. O cara foi lá e fez isso numa página que fazia um redirect para conta. Ele era cliente. Né? E todo mundo que ia autenticar e ia fazer o redirect para conta, passava por o script dele que estava dentro do banco de dados, no meio de milhões. E ninguém nunca viu isso. O que acontecia? Esse script falava, aguarde, estamos carregando o seu extrato. Na verdade, ele estava dando request em tudo, todas as sessões, todas as informações do cara, gravando lá na China a informação, e depois ele dava o redirect de volta para o cara e trazia ele para o extrato real. Entenderam? Então o cara sequestrou o fluxo do site, foi lá, inseriu um script, modificou a estrutura e ninguém percebeu. Tá? Isso funcionaria para qualquer tecnologia. Né? E aí começa a reflexão. Ou phishing, né? Esse style aí, por ser um CSS, esse nome faz o quê? Para de exibir a página.
para de exibir, fica tudo branco. Tinha e-commerce famoso aí há pouco tempo atrás, carregava o cabeçalho e ficava tudo branco. E os desenvolvedores se metralhando, tentando entender o que aconteceu, o que aconteceu. Nada. Você tinha um script dentro do banco de dados, que era executado toda vez que a linha chegava ali. Tá? Então, pessoal, esse tipo de ataque, assim, a reflexão é para a gente entender. É muito simples quebrar fluxo de navegação de sistema online e offline também. Offline é um pouco diferente. Tá vendo? Eu posso atacar um site, inserir alguma coisa maliciosa e isso ficar dentro do banco de dados. Ou pior, eu posso atacar o cliente. Eu mando um e-mail para o cara, que é o que se faz muito. Que é isso? Polícia. Ele clica no link, no e-mail. Aquilo infecta o navegador dele, eu posso fazer o inverso. Isso é muito. Um trojão, ali uma coisa assim. E aí também a máquina do cliente começa a virar um atacante ou roubar dados que estão dentro daquela rede. Tá? Então, pessoal, só para a gente entender, olha lá, por exemplo, aí, né, então aquilo que a gente falou, um script real. Tá? Eu tenho um value, eu tenho toda uma situação, controle de clique, uma coisa que as pessoas faziam. Tá? Ele pegava o comportamento da digitação, as teclas, e armazenando isso. Então, o script fazia isso, né? Sabe, você pega o comportamento. Então, para roubo de senha, não importa se a rede esteja criptografada, se tem cadeado no site, não importa nada. Mas, a partir do momento que o cara ia logar, e o script já estava ali esperando, ele digitava a senha, certo? Ele armazenava isso no hidden e mandava para um servidor. Ok? Outro tipo de ataque muito sofisticado e muito simples de se fazer é esse aqui, ó, pessoal. Esse script, está vendo esse return image, um JavaScript, pessoal que adora. Olha aí, o que ele faz? Tudo o que for colocado num formulário, tudo, ele vai fazer uma cópia, vai anexar isso como imagem, o seu servidor não vai detectar isso como um ataque, como um roubo de informação, e vai mandar isso para outro lugar. Ele sempre vai mandar uma cópia. Ele vai gravar aqui no servidor real, e ele vai mandar uma cópia de tudo que foi digitado para outro lugar. Entenderam? Então, assim, a situação é muito simples, né? É muito fácil se desenvolver um ataque pensando nesse tipo de métrica. E o desenvolvedor ele não percebe isso, ele não faz. Ele faz o fluxo funcionar. O site está rodando, o sistema está rodando, e as pessoas ficam quebrando esse tipo de situação no meio do caminho. Tá? Dicas, como é que eu blindo isso, Rubens? Ferramentas, tecnologias. Né? O JS Scrambler, não sei se alguém conhece, que usa esse tipo de tecnologia, ele é uma ferramenta, pessoal, que ela blinda fluxo. Ela não deixa o cara dar breakpoint, ela não deixa o cara editar código, mesmo que seja no cliente. Se ele der F12, ela trava, ele não deixa, ele criptografa, ele não quebra. Vocês acham que isso é de graça na internet. Então, assim, você vai desenvolver um sistema para a web, você tinha que conhecer uma ferramenta dessa. Uma API dessa. Né? Ele limpa, ele faz tudo. Né? Ele não deixa interromper fluxo. Tudo bem? Alguém que tem algum nome aí com sinal, com algum caractere especial? Seu nome tem sinal de igual? Maior, menor? Então, para que em formulário eu deixo esse tipo de informação passar também? Para que num fluxo de dados de um site eu deixo informação que não é? Né? Porque ela é script, barra, alert. Eu não preciso, né? Então, é outro tipo de ataque que as pessoas fazem também, né? Você tem um formulário de um site, de cadastre-se, o cara escreve o script. Ok? Então, assim, uma forma muito simples de você testar se o seu sistema está blindando o que foi digitado ou não, entra num site, chega em casa, escreve um script num form e dá enviar. Igual esse aqui, ó. Se ele aparecer o alert, é porque você está muito vulnerável. Ok? Alguém tem uma dica de como eu blindo um site, um sistema, qualquer coisa contra esse tipo de ataque? Uma função. Muda o encoding. Coloca uma função para limpar caractere malicioso. Tem outras. Tudo bem? Olha lá. Trabalha o header. Isso aqui são as novas do CSP, que foi incorporado ao W3C, as regras mundiais de internet, né, pessoal? Os navegadores já suportam esse tipo de tecnologia. Pesquisem isso. Tá? Todo header de página web deveria ter uma estrutura dessa. Ele quebra qualquer possibilidade de execução de códigos que não estejam no mesmo servidor. Existe forma de burlar isso, mas ele quebra tudo quanto é robô desses conhecidos, esses que ficam atacando blog, PHP, comentário, né? Você vai lá todo feliz, ativa o blog para o cara em PHP, fica aparecendo aquele monte de spam. Os caras ficam jogando script para fazer esse tipo de ataque. Entenderam? Esse cara quebra. Tem vários que quebram.
É um reader. Se alguém quiser a palestra depois, está cheio de código, tá? Me manda um e-mail, ou pega um cartão aqui, ó, que tem meu e-mail, que aí tem dica bacana mesmo, bacana, para evoluir. Tá? .NET. Você sabia que tem a biblioteca? Microsoft Anti-Cross Site Scripting Biblioteca? Sabiam disso? Você consegue criptografar, evita o uso de blacklist, palavras reservadas, palavras de sistema que vêm de fora, que tentam entrar no seu sistema. Ele quebra, bloqueia tudo. Você incorpora isso ao seu desenvolvimento. HTML Purifier, ele limpa. Antes de você publicar o seu sistema online, qualquer coisa que seja, ele limpa o código, ele gera uma versão, tira, né, que ele tem lá blacklist, whitelist. Né? Então, palavras, problemas, ele vai olhando tudo. Ele faz uma limpeza. Você publica o site sem ter problema. Entenderam? Cookie. Quem usa cookie? Então, você consegue habilitar propriedades de cookie para que ele esteja seguro, proteção de dados que estão dentro do cookie. Ninguém pensa nisso. O cara vê o cookie rodando, tá beleza, mas você criptografa a informação que está lá dentro. Então, se tiver um ataque desse, alguém for roubar a informação de usuário, não vai valer, vai perder, ele não vai conseguir ter êxito. Entenderam? Estão anotando? Bastante coisa. Angular. Vamos falar de tecnologia. O Angular, pessoal, aí é tecnologia bacana, né? Coisa moderna. É assim, o Angular ele já trata tudo como se fosse perigoso. Isso já faz parte dele. Tá? Não sei se você já tentou rodar um iframe, script externo, não sei se alguém já fez isso aqui. Tá? Mas ele sempre vai dizer que pode ser algo malicioso, não é confiável, ele sempre vai retornar, ele não roda. Ele quebra, por quê? Para evitar esse tipo de ataque. Né? Mas aí você vai lá e ativa o DOM Sanitizer dele, e aí você consegue rodar sim, né? Trust HTML, né? Não sei se alguém já usou isso, você consegue rodar, mas é tudo dentro de um ambiente controlado, gerenciável. E é isso que é muito legal também. Né? Então, assim, eu autorizei esse script rodar dentro do meu site, dentro do meu sistema. Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa até aqui? Eu sei que já deu para anotar tudo, escrever até o código, beleza. Validação. Vamos transformar aqui o pensamento, né, de prática. Né? Filtrar caracteres potencialmente perigosos. Aquilo que a gente falou, eu não preciso deixar entrar, eu não devo deixar entrar caracteres que não fazem parte, sabe, de algo comum no formulário. Maior, menor, igual, barra, palavra, select, drop table, exec. Para que eu vou deixar isso? Né? Constrói uma função, cara, uma função você vai usar em todos os seus projetos, entendeu? Você vai usar, tá? Vai lá, muda o encoding. Então, no web, né, no webconfig ou qualquer, muda o encoding. Por quê? Se ele passar, ou ele já lima sozinho, ou ele guarda embaralhado, e aí ele não vai interpretar isso depois no futuro. É um conjunto de ações, são todas simples. Né? Por exemplo, para que eu vou deixar alguém fazer um upload de um XML num componente no meu site? XML é extremamente perigoso. JS. Olha só, o cara pode fazer um upload. Suba aqui sua foto. No campo da foto ele sobe um JS. No campo do nome ele bota um comando para executar o JS depois que estiver no servidor. Ele arrebenta o servidor do cara inteiro. Entenderam? Então, são dicas simples, porém muito sofisticadas se a gente pensa em proteção, se a gente pensa realmente em fechar as portas para um ataque web ou até offline. A gente vai falar um pouquinho disso também. Tá? E aí, pessoal, claro, isso aqui é um pouco do front, né? Isso é um pouco do front. Então, amarra fluxo de navegação, usa a ferramenta que limpa código, biblioteca moderna que não deixa as pessoas ficarem alterando com F12, breakpoint, entenderam? Funções simples para brecar caracteres especiais, tá? Muda o encode da página e assim por diante. Tudo bem? E não deixa o erro aparecer para o usuário, né? O erro que aparece na tela, o cara já vai na gaveta. Ah, você está usando .NET? Deixa eu pegar no meu manual aqui nessa gaveta aqui, ó. Né? Então não deixa o erro aparecer para o usuário, nunca. Alguém sabe o que é um storage buffer? Stack Overflow. Todo mundo sabe o que é Stack Overflow. Se for no Google, qualquer dúvida de tecnologia, é o Stack Overflow que responde, né? Mas é um tipo de ataque conhecido, tá? Stack Overflow, é muito conhecido, tá? Ainda está entre os maiores do mundo, ok? Se usa muito para a internet e também para sistema offline. Tá? Estouro de pilha, né? Então controle de função, quando você faz gerenciamento de memória, passa, retorna dados, assim por diante, tudo certinho. Né? O que o cara faz? Ele força um valor maior, estoura a pilha na memória, e ele começa a anexar script, anexar outras coisas, subprivilégio,
mexer no sistema, entrar em outras estruturas dentro de um servidor. Isso também é muito simples. É muito simples. Basta ele estar dentro da rede, ou se ele estiver de fora, ter acesso àquela rede. Ou através de um site. Tá? Isso é muito simples, é muito comum. E aí a gente pensa um pouquinho em algumas dicas. Né? Então, olha lá, por exemplo, olha o código aí. Acho que esse está até mais fácil de ver com esse fundo preto. Né? Ó, você está passando toda uma estrutura ali, no string copy, papapá, tudo certinho. Se eu tiver algo maior que 10 caracteres nessa passagem, tá vendo aí? Eu vou estourar a memória. Isso é engenharia, tá? Isso não tem resolução. Se eu estourar a memória de um server, eu não estou mais dentro da estrutura de acesso. Eu consigo dar comando arbitrário do jeito que eu quiser. Esse código mostra isso, tá vendo? Olha lá, eu estou lá num shell, eu vou lá, ok? Vou passar um comando aqui, e aí vou passar um valor maior do que aquela pilha aceita. Ele estoura, ok? Ele estoura. A partir do momento que ele estourou e eu perdi as propriedades daquele server, eu vou lá anexo um exploit, no mesmo comando, na sequência, subi meu exploit, ok? Mandei executar ele. Subi os meus privilégios da página, do servidor do sistema, e eu consigo ter acesso ao que eu quiser dentro de um ambiente. Eu consigo mudar fluxo de um sistema, de um ERP, de um site, eu consigo fazer o que eu quiser. Eu consigo anexar função, modificar processamento de código. Não precisa retornar isso, retorna isso, faça isso. Eu viro um árbitro dentro daquele ambiente. Tá? E aí, dicas, né? Então, para quem é programador, ainda para valer, né? De back, para valer mesmo, tá vendo? Você tem dicas. Toda linguagem tem dicas de tecnologia. Você tem que amarrar também, você não vai deixar o cara passar o que quiser. Então, por exemplo, ao invés de usar get, né? Então lá, extremo, fget, porque ele fecha. Né? String copy, alto, usa esse daqui, com segurança. Então, você sempre tem maneiras, porque se o cara tentar passar, ele rejeita. O seu gerenciamento de memória é mais sofisticado. Se tiver alguém que programa em C, C++, isso ainda tem muito, né? Tem muito, é onde a maioria desses problemas acontecem. O cara fica gerenciando pilha. Né? Ou no próprio framework mesmo. Né? Os mais modernos já têm funções, mas geralmente as pessoas também não conhecem. Tá? E aí as pessoas sequestram o sistema e causam esse tipo de estouro. Funções são sempre bem-vindas, mas não resolvem tudo. Não se esqueça, se você pensa em web, você tem lá o front, que a gente falou um pouco. Se eu tenho o back-end, o processamento, o cara às vezes não mira no front, ele mira no back-end. Entende? Então eu blindo o front, tenho que blindar o back-end também. O meu entendimento é que o usuário sempre está mal intencionado. Ou ele vai direto para o banco de dados. Ele não quer nem saber da aplicação. Entenderam isso? Tá? Então, se eu blindei o front, e só, não adianta, eu tenho que ir para o back-end. Construa funções que limpam caracteres. Eu coloquei uma simples aí só para vocês verem. Deixa o cara, passou lá, validou, ele tentou pular isso, veio para o back-end, ele breca, ele corta. Tá? Ele faz o corte, olha lá. Limpa lixo, né? Tira palavras reservadas, palavras de blacklist. Né? O que esse traço faz no SQL Server? Comenta, não é? Não vira comentário? Pensa um pouco, se chamar um exec e passar um traço no meio de um código, você pode simplesmente fazer com que a procedure pare de ler dali para frente. O cara faz um select asterisk from usuários, where nome é igual a nome e senha é igual a senha. Se o cara descobrir só o nome, ele passa traço na senha. Né? Ou tira antes, ele concatena. O SQL nem vai checar a senha. Entenderam? Os mais novos não, ele já ignora, já tem uma proteção mais fechada. Mais fechado. Use hash. Quando você pensa em algoritmo, né? Use algoritmo sofisticado, né, pessoal? Não use MD5, SHA-1, algoritmo antigo, isso é fácil, é previsível. Tem robô muito esperto hoje na internet. Tem robô que lista FTP, cara, copia todo o seu site, toda a estrutura, e ele sozinho, igual machine learning, também tem para ataque. Ele fica vendo o fluxo, testando, sozinho, ele faz o ataque. Sozinho. Né? E criptografia tem esse problema, porque assim, a maioria desses códigos são previsíveis. Eles têm uma matemática. Né? Isso também evoluiu bastante. Olha o caso lá, os caras da Coreia, né? A briga que está dizendo que roubou dados. Pô, nos Estados Unidos não falta dinheiro, Coreia do Sul não falta dinheiro. Se isso for verdade, né? Então assim, o ataque realmente é muito sofisticado. Pessoal, o hash, né, uma coisa legal que eu falo do hash assim, é que ele sempre adiciona algo a mais, né? O sal.
Então, isso também se faz muito, né? Quando a gente começa a se preocupar com segurança, né? O cara usa criptografia, mas ele embaralha mais um pouquinho. Então, ele sempre cria um nível acima. A gente sempre gosta de fazer isso. Entendeu? Porque aí você tem uma chave e aí você sempre tem um cálculo a mais ali para evitar. Isso é muito fácil de fazer. É só a gente ter o raciocínio. Criar a cultura dentro da empresa, do desenvolvimento. Tá? Dicas gerais. Espera aí, Rubens, você falou de um monte de coisa, mas me fale umas dicas aí, então. Validação de tipagem de dados. Cuidado com query string, cuidado com formulário, cuidado que tudo que for entrada pode trazer perigo. Então, valida se o cara não está alterando parâmetro em query string, se ele pode alterar, cara, é inteiro. O que é? Qual a informação que está vindo? Valida. Se não for, descarta esse cara, ele vai forçar um erro, ele vai forçar um overflow no seu sistema, ele vai estourar ele. Entenderam? Se ele forçar um erro, ver o erro, ele vai ver o tipo de banco de dados, ele vai ver a linha, ele vai ver a tecnologia. E aí começa. Ok? Código seguro, né? Funções de tratamento, validação de tamanho. As pessoas esquecem disso. Ah, o cara, se mudar minha query string, eu vou saber que ele digitou um texto. Não, cara, mas sabe, não tem um comprimento isso? Tem que validar tamanho. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas embutem scripts em tudo isso. Era para eu receber 2, 3 dígitos e eu recebo um monte. Esse é um problema muito sério. Tá? E tokens de fluxo oculto, a gente gosta, né, muito disso. Você cria um hidden no seu form, sabe, um hidden? O valor dele é dinâmico. É um token que foi gerado para essa navegação. Ela muda. Sempre que bater no server, eu autentico se está vindo de um lugar de onde deveria. Eu faço a conta reversa. Entenderam? Isso é fácil, hein? Tá? Isso se chama amarrar fluxo. Toda a página do meu site, eu posso criar uma matemática dessa. Toda vez que ele dá um request no server, eu autentico isso. Isso é um hidden. Se o cara mudar isso, ele não autentica. Esse request tem que ser rejeitado. Entenderam? E isso vai fazer com que você amarre fluxo. Também. Né? Ou para um SQL, ou para um desvio, ok? XSS. Tá? E você amarra esse fluxo. Isso é muito fácil, tá? Isso é muito fácil. Você faz uma vez, você usa em todos os projetos. Ok? Legal. Por linguagem, pessoal, PHP é muito sensível, ainda é muito forte mundialmente, né? Essa coisa de open source, isso é bom, é simples, tem muitas vantagens, mas também tem a sensibilidade. Tá? Então aqui é para cutucar um pouco, provocar um pouco desse pensamento. Por exemplo, PHP é muito hostil quanto a upload. Sabiam disso? A estrutura dele aceita tudo. Request, input, aceita tudo. Tá? E aí se você, por exemplo, né, o que se fala aqui, né, use PHP wrappers, né, input, lá, ao invés dos métodos padrões, porque é mais seguro para fazer upload de arquivo, que é o maior problema. Né? Fecha o máximo possível. Né? Então, assim, upload de dados hostis, né, lá, e arquivos de sessões, dados log via imagem, isso é muito típico de fórum, ou aquele caso de fazer o copy, que eu mostrei para vocês, isso é muito típico em PHP. Tá? Uso de compressão de áudio, olha lá. Evita extensão, inclusive. Tudo que não deve subir, evita, corta. Aprenda a ler cabeçalho, header, porque às vezes os caras mudam a extensão e sobe arquivo e depois executa. Aprenda a ler o header do arquivo, valida. Entende? .NET, por exemplo, é mais fácil. Você pega a biblioteca, né? Você tem lá toda a estrutura para consumir. Mas tem gente que também não usa, né? Só deixa o cara subir e não valida. Ok? Apontamento, pessoal, objeto com apontamento. Está vendo essa segunda linha aqui? Estou dando um select, estou dando de valor, isso é normal. Sabe fazer isso? Apontamento. Evite que as pessoas dêem um F12 no seu site, no seu sistema, e mude os valores de forma arbitrária. Está vendo? Isso aqui é um apontamento a um objeto. Né? Que está em outro lugar. Entende? Que está dentro de uma outra compilação dentro do seu sistema. Tá? E aí, na hora que o cara der enviar, eu vou autenticar. Legal, a opção é essa, decodifico. O cara selecionou São Paulo. Beleza, gravei. Tá? Se isso for modificado, ele não vai cair na validade. Vai falar, putz, esse cara não selecionou nada. Isso é potencialmente um ataque. Manda ele dar uma rota de saída. Dá uma rota de saída. Expira a sessão dele. Manda ele para outro lugar. Tá? Então isso é muito legal também, tá? Isso é muito legal. Cuidado com o índice, né, pessoal? Cuidado aí tem muita coisa interessante mas eu fui colocando até para que depois vocês possam estudar. Pega esse material e faz uma leitura, tá? Desabilite, né? Tudo que você não use, né? Tudo, né? Então register, considere refazer lá
PHP INI, não aceita sugestões, estrutura de server padrão. Cuidado, a gente pega PHP, blog, tudo do jeito que vem, instala tudo. Tem um monte de coisa ligada aí. Então, na engenharia, se você estudar, você consegue, desliga tudo, reescreve só o que você vai usar para fechar todas as brechas do PHP. Senão é um pouco perigoso. Isso para tudo quanto é tipo de ataque. Tá? Tudo bem? Bancos de dados. O que acontece se eu der esse select? Tira esse count daí. Select asterisco from usuários, where nome é igual a nada ou 1 é igual a 1, traço, traço. Essa condição lógica, se tiver alguém aí com pensamento lógico, vai perceber que isso sempre vai trazer verdadeiro. Eu sempre vou logar a pessoa. Aí o seu site simplesmente está lá assim, ó, session validado é igual sim. E você manda o cara para dentro de um login, lá para dentro de um sistema. Percebam? O cara não quer saber nome de usuário, não quer saber senha, não quer saber nada. Ele entra no seu form de login, né? Não digita nada, ele passa uma aspa simples e escreve só essa instrução aqui. Ó. Ele pula um login. Ok? SQLs mais novos, tudo bem, ele ignora a aspa simples, ele trava. Né? Ou se tiver em outras tecnologias, ele não ignora, ele passa. A reflexão aqui é para isso. Né? Para que eu vou deixar passar aspa simples? Para que eu vou deixar passar igual? Né? Faça autenticação dupla, verifique o usuário primeiro, depois verifica a senha, levanta se esse cara realmente está vindo de uma fonte segura, de uma navegação eficiente, entenderam? Coloca o cadeado para não ter escuta. Tá? Mesmo assim, às vezes o cara falha, né? Se tem o cadeado aqui, o cara vem por fora. Tá? Considere utilizar conexões seguras. Toda tecnologia que tiver driver para banco de dados tem a opção de segurança e ninguém sabe. É só pesquisar. Tenta no Google. Como utilizar PHP, MySQL, MySQL lá de forma segura. Você vai ver. Entenderam? Isso é muito fácil. Tá? Então, validação sensível de camada. A gente fala também de tipagem. Vamos pegar o SQL. Não chegou lá os parâmetros? Um monte de arroba. Você coloca os parâmetros para receber os dados. Varchar, int, small date. Você vai colocando tudo, não é? Um embaixo do outro, mandando a sequência. Dá um insert lá ou dá um exec. Tá. Coloca uma função no meio disso, antes de dar o insert, para ele limpar também no banco de dados caracteres potencialmente perigosos. Se o cara está vindo de um request, se o cara veio por fora, burlou o front, o back, apontou direto, entendeu? Colocou um robô direto para apontar para o seu banco e está passando script. Se você tiver uma função no banco que limpa script, você está tranquilo. Isso é fácil de fazer. Coloca trigger, aprenda a usar trigger, porque sempre que ele der um exec, ele vai disparar uma trigger validadora, né? Que pode te auxiliar a entender se o estado está correto, está tudo correto. Está vindo uma fonte segura. Adicione um parâmetro a mais antes de chamar procedure. Decodifica esse código no banco de dados para ver se você vai executar ou não, ou se vai dar um rollback em tudo. Entenderam? Engenharia simples, mas que tem um impacto que você fecha tudo. Fecha tudo. Tá? Então, utilize views. O que são views? Permissão fechada. É um outro ponto que a gente fala muito em segurança. Todo mundo pode tudo. Fecha. A view só não dá o select? Não é? Você não consegue, por exemplo, fechar melhor a estrutura. Você tem muito menos permissão. Se você tem acesso aos usuários do database, fecha. Você tem que ter um usuário de leitura, é aquele que está usando o sistema. Fecha a credencial ao máximo. Limitação de privilégio, parametrização. Tá? E monitoramento. Né? Alguém já usou o Azure? Central de segurança do Azure? Você liga ela, você não precisa nem olhar para a tela. Você liga ela lá, ela vai monitorar todo o estado, todo o ambiente dentro da segurança. Vai olhar servidor, vai olhar aplicação, vai olhar todos os tipos de tecnologia de invasão mais conhecidas do mundo, ele vai ficar monitorando. Você pode criar uma console, entende? Porque você precisa saber se está sendo efetivo o que você está fazendo. Tá? Ou você pode mandar isso para fora, para um outro sistema. Tá? E a central de segurança é assim, ó, ela monitora e também ela age, né? Bloqueia IP, ela faz isso, ela fecha, ela tem condição de ação. Isso é muito legal. Tá? Gerais, pessoal, de comunicação, banco de dados, aí tem um pouco para cada. Tem um pouco para cada, .NET, Java, PHP. Considere no PHP usar PDOS. Tá? .NET, então, parametrização, sempre. Então, por exemplo, ó, se alguém quiser ir, né? Passei muito rápido, mas, tá vendo? Para todas as tecnologias, você tem como se comunicar de forma segura.
Tá? Olha que legal lá em .NET. Alguém usa isso? Simples de tudo. Parametrização. Não chama um exec solto. Não é para chamar exec solto e colar todos os parâmetros. Usa estrutura organizada. Então, eu estou validando o fluxo. Tá vendo? É a programação eficiente. Né? Eu estou vindo... Entende? Tá? E aquilo, Rubens, mas dá trabalho. Dá mais trabalho corrigir um problema de invasão do que você desenvolver da forma correta. Ok? Vocês viram aí, né? Toda hora aparece alguém aí. Agora foi a CIA, né? Que roubaram os dados, desvio de dados, né? Mas assim, olha a imagem, quanta grana perde, o problema que dá isso, demissão, etc. Tá? Olha lá, em Oracle também tem. Então também tem, você também consegue estruturar isso. Tá? E por aí vai. Quando a gente fala em servidores, pessoal, a história continua a mesma. E a reflexão é assim, hoje você pode ter uma conta no Azure, cara, ou na Amazon, no mesmo custo, cara, que você tem num servidor expresso, que você não conhece o ambiente, que os caras não atualizam patch. Entende? Isso já é comum. No Brasil, as pessoas ainda acham que o cloud é caro, mas não é. E ele é sob demanda, ele é elástico. A gente fala muito disso nas palestras, uma elasticidade total, vertical, horizontal, tudo. E a segurança é muito forte. Tá? A maioria dos problemas de servidores está aí. Ó. É o vacilo do usuário que não instalou o patch. Já foi descoberto, já foi corrigido, e está lá rodando o servidor. Dentro de data center, os caras cobram uma fortuna e está rodando. Tá? Conheça o ambiente. Essa é a dica. Conheça o ambiente. Tá? Patch recente, ferramentas que fortalecem fechamento de porta, IS Lockdown. Ó, quanto mais antigo for o IS, pense nisso, versão, tá? Mais problema. Ou outros. Tá? Quanto mais antigo, mais problema. Use sempre o mais atual, procure usar o mais atual. Tá? E utilize ferramentas que estão disponíveis para você testar o ambiente. Tá? Proteja. Não se esqueçam de upload, servidor é muito sensível a upload e execução. O cara pode entrar num site, sequestrar a sessão, subir um arquivo. Depois ele pode vir por aqui, estourar fazer um Stack Overflow, acessar aquele diretório, se não tiver uma CL muito boa, e ele pode executar aquele arquivo. Isso é devastador. Ele pode acabar com o ambiente inteiro. Tá? Então, assim, upload, nunca deixe. É a minha dica. Precisa ter upload? Então, fecha tudo. Se tem que ter, limita o tamanho, limita a cabeçalho, limita a estrutura, abre, lê o header do arquivo. Entenda o que está sendo subido naquele ambiente, porque isso é muito perigoso. Tá? Como faz isso, Rubens? As bibliotecas mais comuns, as APIs todas, né? Hoje, você controla. Você pega um .NET, limita o tamanho, você vai limitando, vai fazendo fluxo. Considere a utilização, né? Inclusive, try catch para tudo, né? Então, aí, fiel-se para tudo, realmente. Então, se isso for seguro, confie. Caso contrário, chuta o cara, entendeu? Coisa que ninguém faz. Tratamento de erro e fluxo de saída. Tá? E aí, outras dicas mais que eu trouxe, que eu vou deixar para vocês. Tá? Aqui, ó. Por exemplo, isso aqui é bacana. Tá? Esse slide é essencial. Essencial. Tá? Isso é ferramenta mesmo, por exemplo, ó, esse Metasploit procura a fraqueza de sistemas operacionais e aplicações, você passa e roda ele. Né? Olha lá, esse Burp aqui, ó, analisa aplicações web, né? Procura vulnerabilidade em projetos prontos, mas não mostra ele para o seu chefe, você pode perder o emprego. SQL Map, quando a gente fala em SQL Injection, que todo mundo tenta fechar, mas você não sabe se foi efetivo, tem ferramenta. Entende? E tem ferramenta de rede, para procurar brechas. O cara montou AD, montou tudo dentro de casa, lá a estrutura na empresa, e tem site, sistema. A gente mesmo, a gente atende muito multinacional, liga para a gente, fala, nosso site está dentro de casa, multinacional, e foi invadido, acabaram com tudo. Aí você tem que fazer um trabalho dos sites, tudo, back-end, banco de dados, fluxo, navegação, e tem que chegar no servidor e tem que entrar lá dentro do TI. Entende? Para passar a ferramenta e fechar tudo. Tá? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Acho que nosso tempo também, né? Tá bem, tá? Olha só, essas dicas são um pouco para cada tecnologia. Eu acho que assim, é a reflexão para começar, para a gente sair daqui e começar a buscar. Esse é o pensamento, tá? Toda tecnologia você tem como desenvolver de forma segura, se você for atrás. Entenderam? E são metodologias simples. Você incorporou isso à sua cultura, você passa a desenvolver de forma mais segura, tá? Então assim, se alguém quiser esses slides depois, fique à vontade de me pedir. Essa é a nossa comunidade técnica, se vocês quiserem também participar, a gente está sempre falando de dica, de ferramenta, coisa legal, coisa útil, tá? E aí, né, se mandar e-mail também, não der tempo de tirar foto, se mandar e-mail, acho que está fácil.
Ok, pessoal? Então, olha só, divirtam-se, tem bastante conteúdo no evento. Tá muito legal ter vocês aqui. Trouxe de forma prática para falar um pouco de cada tecnologia para a gente começar uma nova reflexão na nossa forma de desenvolver. Tá bom? Obrigado e até tudo certo, né? Então tá, e até a próxima.